Unidade global. De acordo com a Bíblia, nos últimos dias, todo mundo se unirá numa espécie de comunidade global governada por um homem, empossado por Satanás, conhecido como a besta, ou o anticristo, ou o homem do pecado, ou o filho da perdição. Em Apocalipse, capítulo 13, lemos: E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? A Bíblia indicou que no final dos tempos, como ela o chama, surgirá um líder global. E ele vai ser o homem mais atraente que o mundo já viu. O mundo irá adotá-lo e, incidentalmente, ele será um homem de paz, um homem de finanças, não militar. Ele se tornará poderoso em termos militares para que quem venha guerrear contra ele se arrependa. Em 1995, centenas de líderes políticos, de negócios e religiosos se reuniram em São Francisco para o primeiro Fórum Anual do Estado Mundial. Sua missão declarada é a construção da primeira civilização global. Propostas incluíram a criação de uma linguagem comum, uma moeda única e a união e aceitação de todas as religiões. Um dos líderes religiosos disse que o universo está buscando se realizar através de nós. E à medida que estudamos os eventos mundiais, devemos concluir que o mundo está trabalhando no sentido de uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. De acordo com os representantes, a reunião do G20 mudou as regras do jogo. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela crise. No início do ano que vem, o Papa João Paulo II vai indicar 25 novos cardeais para completar os 120 do colegiado que um dia vai escolher o sucessor dele. Uma preocupação que está fazendo os teólogos europeus se lembrarem de uma profecia do século XII. Já com 80 anos e parecendo carregar cada um deles, o Papa João Paulo II, mesmo com a saúde bem frágil, conseguiu atravessar relativamente bem o ano 2000, ano do jubileu, das comemorações em Roma, da viagem a Israel. Mas é exatamente essa fragilidade que alimenta os boatos, as especulações sobre a sucessão dele. Apesar de teoricamente qualquer católico poder ser nomeado Papa, tradicionalmente o Papa é escolhido entre os membros do Colégio dos Cardeais. E uma coisa parece ser certa: o próximo Papa não será tão jovem. No Vaticano, não se quer um Papa que fique mais de 20 anos no poder, como foi o caso de João Paulo II. Mas em Roma, uma profecia de séculos prevê que só existirão mais 2 papas, o próximo o penúltimo, e o último terá o nome de Pedro II. Essa profecia leva o nome de São Malaquias, que durante uma peregrinação a Roma no ano de 1139 teria tido uma visão que indicava para ele os futuros 112 papas. João Paulo II foi o de número 110. Nessa profecia, cada papa era descrito numa espécie de código. É interessante quando examinamos o que acontece em cada país. Não apenas na América, mas também na maioria dos países da Europa, parece estar havendo uma motivação secreta sendo seguida no sentido de um governo global socialista centralizado. Nós vemos tal tendência nesse país e o governo Bush deixou isso bem claro. O governo atual também claramente se encaminha para esse intuito. Nós notamos que na Inglaterra, na França, na Alemanha, os políticos subvertem seus próprios interesses nacionais em direção ao sonho de um governo mundial. Há muitos motivos para isso. Os idealistas acreditam que isso possa ser melhor para o meio ambiente, para a Terra. A maior parte da liderança mundial persegue um ideal que presume que será necessário haver um único governo do planeta Terra, e o desafio diante da humanidade é como chegar a ele de forma não violenta.
a criação da grande Colômbia, e muitas vezes pela própria luta armada, empunhando a sua espada, nós, democraticamente, criamos mais do que a grande Colômbia, criamos hoje a grande nação sul-americana. Esse é um feito extraordinário para mim. É um feito que, possivelmente, nenhum de nós ainda tem a dimensão exata do que vai acontecer. Unidade religiosa. Acho que todos sabem que estamos seguindo para um governo mundial único. Temos que nos livrar das guerras, da rivalidade entre nações, mas estamos também caminhando para uma religião mundial. É preciso. A maioria das guerras, mesmo agora nesta terra, são entre facções religiosas, facções tribais. Então temos que ter uma religião mundial, assim como um governo mundial único. Os dois se encaixam. Agora que temos um movimento ecumênico nos levando nessa direção e que o Papa é o líder de tal movimento, não pode ser negado. O mundo todo está interligado. Não é cada país por si só e outro país por sua conta. Isso entre comércio, viagens, interdependência de fazer, de sobreviver nesta terra, que irá, cedo ou tarde, entender que temos que trabalhar juntos. Pelo que vejo, o Papa está tentando fazer com que as pessoas entendam que os problemas que têm são individualmente superficiais e que uma visão maior do mundo deve ser expressada. Bem, o intuito maior do Papa hoje, eu acho, seria a paz mundial. E acho também que ele deseja uma religião suprema. Christian, I'm a Bible-believing Christian. Somehow these guys don't jive with the Christianity and what I've learned. I mean, there's an authoritarian kind of way about them, and there's nothing gentle, there's nothing compassionate. To me, there's nothing Christian about them. Yeah. I mean, it's upside down. I mean, yeah, I've been raised a Christian all my life. I think that's probably the thing that upsets me most about what's happening. None of it really makes any sense to me. So there's some new brand of religion out there that somehow things have changed since Matthew wrote about Jesus' Sermon on the Mount, where Jesus told us to be peacemakers. And right now, everything they do, they say they do in the name of God. That we need to go to war in the name of God. They're being told that George Bush, of all people, is a holy man who's been anointed with the job of creating a Christian society, not just in America, but all over the world. You and I know that's bull. There's this entanglement of politics with religion. Para milhares de convidados, foi uma das cerimônias mais festivas na Casa Branca. Houve a pompa normal, uniformes, tiros de canhão, bandeiras e muita música. Em 1986, em Assis, na Itália, o Papa João Paulo convidou 130 líderes das principais religiões mundiais para se reunirem e orarem pela paz. Esse Dia Mundial de Oração pela Paz, ao qual vieram de tantas partes do mundo, gentilmente aceitando o meu convite. Orando juntos estavam budistas, maometanos, hindus, sacerdotes e até espíritas. O Papa agressivamente procurou um terreno comum e a unidade entre as pessoas de todos os credos. A Bíblia também se refere à liderança da cidade de Roma, principalmente num sentido eclesiástico, e o surgimento do Vaticano no papel de ser líder de um movimento ecumênico parece absurdo se estudarmos a estreiteza e a concentração e o conservadorismo dos católicos durante os últimos 1000 ou 1500 anos. Para dizer que Roma seria líder no sentido da nova era ou no sentido panteísta, parece realmente um absurdo. E mesmo assim, se observarmos dia a dia o Vaticano adotando a evolução, parece brincadeira. E está acontecendo. Começou hoje em Roma uma conferência internacional em que será debatida a relação entre a teoria da evolução de Charles Darwin e a fé.
Quem conta é a correspondente Ilse Scamparini. No teto da Capela Sistina, os afrescos da criação de Michelangelo. Deus dando vida a Adão e Eva. Teoria cristã para o início da humanidade. Charles Darwin, cientista inglês que nasceu há 200 anos, explicou o mundo de outra forma. Cada espécie descende de uma seleção natural, genética, influenciada por fatores ambientais. O homem e os macacos teriam uma origem comum. Se hoje a igreja não o apoia, também não nega mais o seu trabalho. Na Universidade Gregoriana de Roma, um seminário internacional discute, 150 anos depois da publicação, a origem das espécies de Darwin. Pesquisadores católicos e laicos tentam conciliar fé e razão. O cardeal William Levada, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, esclarece. Nossa crença está na criação. Acreditamos que não importa como o que foi criado tem evoluído. No fim das contas, Deus é o criador de todas as coisas, diz ele. Darwin era cristão e até pensou em ser padre. Depois de perder uma filha, se afastou da religião. Recentemente, a Igreja Anglicana pediu perdão por não ter compreendido a grandeza da obra do cientista inglês. Então, a questão é que quanto mais estudamos esses principais temas da Bíblia, e quanto mais nos preocupamos em colocar o horizonte mundial em perspectiva, mais parece que estamos rumando para aquele período sobre o qual a Bíblia tem tanto a dizer. É necessário um novo paradigma moral para melhorar o mundo. Foi o que afirmaram 129 líderes religiosos do G8 em uma reunião de cúpula interreligiosa em Roma. O encontro do G8, constituído por Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, concluiu com um apelo à ação conjunta. Colocou-se especial atenção na realização dos objetivos do milênio que deveriam ser cumpridos até 2015 e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. Nesse sentido, os representantes religiosos são muito claros e pedem aos países com armas nucleares que as eliminem o mais rápido possível. Por sua vez, a Igreja Católica esteve representada pelo cardeal Jean-Louis Taurin, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, como também por Dom Vincenzo Paglia, delegado dos bispos italianos para o ecumenismo e o diálogo, Maria Voce, presidente dos Focolarinos e Andrea Riccardi, fundador de Santo Egídio. O Papa, através de uma mensagem, convidou os líderes a promoverem o bem comum. A reunião de cúpula realizou-se no dia 16 e teve início em Áquila, com uma visita à região atingida pelo terremoto. O novo encontro religioso do G8 será realizado no Canadá, em 2010. Logo após uma bonita canção da paz, os líderes religiosos dão boas-vindas ao reverendo e senhora Moon, que entram e o saguão se enche de um caloroso aplauso. Um anúncio do céu é feito pedindo que o céu diretamente oficie os procedimentos, representando os 5 grandes santos, milhões das famílias abençoadas no mundo espiritual e todas as pessoas mundiais. Dr. Reverendo John Juan Kwak e líderes representativos oferecem solenemente uma placa especial que nomeia o Reverendo Moon como o Rei da Paz. A cerimônia para honrar o Rei da Paz foi realizada na Coreia após eventos semelhantes em Israel e na América. A pátria de Deus foi estabelecida. Um mundo eterno de paz realizado no céu e terra que une as nações espirituais e físicas, raças, homem e mulher, e mente e corpo através do amor verdadeiro. Agora, esperanças honestas da humanidade para o futuro podem começar a ser concebidas. Você jura que você realizará sua responsabilidade como povo da nação unificada para a paz cósmica,
no tempo da determinação da paz perpétua e tranquilidade. Esta cerimônia de bênção habilita as pessoas a tornarem-se cidadãos do reino de Deus, limpando-as do pecado original e dando-lhes renascimento através da vida verdadeira, do amor verdadeiro e da linhagem verdadeira. Começando com 3 casais em 1960, a bênção sagrada cresceu em todo o mundo para se tornar um movimento para a salvação de nações e de toda a humanidade. Pessoas do mundo inteiro participaram deste evento por transmissão via internet. Fazem 70 anos desde que o Reverendo Moon foi pela primeira vez chamado por Deus como Salvador, Messias, Senhor da segunda vinda e os verdadeiros pais da humanidade. O Reverendo e Senhora Moon triunfaram sobre todos os obstáculos e foram reconhecidos em ambos os mundos, o espiritual e na terra. O curso deles para a salvação das nações e do mundo provê um modelo de amor verdadeiro. E isto, como um todo, provê uma aldeia global neste novo milênio. Com o Reverendo e Senhora Moon, vamos criar a pátria de Deus, o reino da paz, onde todos nós possamos viver sob o reinado eterno de paz e tranquilidade no novo céu e nova terra, que começará do poder de fortuna celeste. From that venue, event. Então, a partir daquele evento principal, né? We caught some big fish. Nós pegamos um peixe grande. Peixe grande. Manuel Ferreira. Do you know Manuel Ferreira? Conhece Manuel Ferreira? Who knows Manuel Ferreira? Quem conhece Manuel Ferreira? Nobody? Sorry. But the big fish that we catch can help mobilize a nation, to move a nation. Porém, o peixe grande que nós pegamos é capaz de nos ajudar a mobilizar toda a nação. As well as for all of us who welcome for his first time in Korea, let us welcome the internationally recognized Bishop Manuel Ferreira. Quero agradecer a generosidade das palavras do Dr. Thomas Faixa. Agradecer também o privilégio de poder estar aqui e compartilhar da visão do reverendo Dr. Moon. Agradecer também pelo privilégio esta manhã reconhecido seu filho, sua esposa, e ser recebido por ele aqui de forma muito carinhosa. 감사합니다. Thank you. 다음은 개신교를 대표하여 브라질 하나님의 성회 회장이신 마누엘 페레이라 비숍께서 축도해 주시겠습니다. Next, representing Protestantism, Bishop Manuel Ferreira, President Assembly of God, Brazil, will offer a congratulatory prayer. Sou o pastor Manuel Ferreira, presidente das Assembleias de Deus no Brasil e membro do Congresso Nacional Brasileiro. Estou aqui para participar deste momento histórico da vida da Igreja aqui na Coreia. A minha palavra de gratidão ao reverendo Dr.
Pastor Moon. Quero também agradecer o privilégio de poder participar do momento solene, especial como este. Já há 50 anos que sirvo a igreja no Brasil como pastor e jamais tinha visto uma multidão como esta. Eu quero, neste momento, levantar as minhas mãos aos céus e dizer a Deus: muito obrigado. Obrigado por este momento especial. Que as mais escolhidas e selecionadas bênçãos de Deus possam repousar sobre todas as vidas. Que Deus abençoe de uma forma muito especial a todos vocês. There will not be one city. There will not be one town. There will not be one village. There will not be one remote island. I'm talking about a great awakening. I'm talking about a move of God that shakes this nation to the very foundation, to the very core. The devil's trying to stop you. He's trying to shut your mouth. He doesn't want your hands being laid on the sick. He doesn't want you full of the glory of God. He wants you to back off. But we will not compromise. We will not back down. If it means death, then so be it. It's about the name that is above every name, the name of Jesus. It's going to shake America. It's like a tsunami. It's bigger than anything we've ever seen. This is Holy Ghost and fire. This is mighty rushing wind. This is cloven tongues of fire. This is Book of Acts. Nothing is too difficult for God. And the greatest harvest of souls that the world has ever seen. That would break every yoke, remove every burden, that there'd come an anointing that would break through. This is the day for breakthrough. This is the day for anointing. This is the day for kingly anointing. It's being released today in the body of Christ. 8808. Signs and wonders here. No ritmo baiano, toquem os tambores. Toque os seus tambores, toque aí o seu lugar dos tambores, toque os tambores, toque os tambores, toque os tambores. Receba aí, receba um tambor. Receba um tambor! Receba um tambor! Receba
falsos profetas. Este sinal é o indício do segundo advento. Encontraremos falsas pretensões, erguer-se-ão falsos profetas, haverá falsos sonhos e visões falsas. Pregai, porém, a palavra, não vos desvieis da voz de Deus em sua palavra. Coloca a sua mão assim, ó. Palma da mão para cima. Aí tem uma pessoa cujo nome é Márcia. Meu Deus! Márcia Sabino. Irmã de 11. Porque seu pai teve 12 filhos. É Deus, tremendo. Está entendendo o que eu estou falando? Você conhece a cidade de Aimorés? Quem é que mora lá? Quem nasceu lá em Aimorés? Sua irmã? Levanta aí, irmã. Você conhece Lésia? Desde o princípio, Satanás, o inimigo, o enganador, está determinado a afastar a humanidade de Deus. O fim dos tempos assistirá à maior mentira de todas, Satanás como o Pai, o anticristo como o Filho e o falso profeta como o Espírito Santo. A adoração do homem pela profana Trindade. O mundo poderá festejar tal reviravolta. Nosso mundo ocidental está tomado pela desorientação espiritual. Pequenos profetas surgem em toda parte. Muitos buscadores da verdade são atraídos para as fileiras de cultos bizarros. Em Jonestown, na Guiana, um falso profeta orienta seus seguidores para cometerem suicídio em massa pela ingestão de uma mistura com cianeto. 800 homens, mulheres e crianças caminham para a própria morte. Em seguida, um falso messias provoca a morte de famílias inteiras no Texas. Na Suíça e no Canadá, mais de 50 membros da Ordem do Templo Solar, trajados em vestes cerimoniais, ou tiram suas próprias vidas ou são assassinados por seus companheiros de culto. Os seguidores de outro falso profeta, uma autoproclamada reencarnação de Cristo e Buda, solta um gás letal no metrô de Tóquio na hora do rush. Milhares de trabalhadores são hospitalizados, alguns morrem. Violência oriunda do fervor religioso. De fato, a adoração da profana Trindade pode não estar longe. Rapaz, estamos aqui direto do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, fazendo essa palavra correr. E sabemos que nós seremos transformados junto a Ti.
Pregando a união dos americanos, ele disse: nossa herança é a força, não a fraqueza. Somos uma nação de cristãos, muçulmanos, judeus, hindus, ateus. Somos um país formado por várias culturas e várias línguas. Por isso, temos que fazer o nosso papel de conduzir o mundo a uma nova era de paz. Um mundo em que as fronteiras nacionais, as ideologias e as diferenças raciais não mais representarão um muro divisório. Um mundo de paz onde todos somos iguais e livres. Agora, um mundo de paz cheio de amor verdadeiro está começando. Uma pátria sob um só Deus. A Federação para a Paz Universal, UPF, pavimentará o caminho que unirá o mundo. No dia 12 de setembro de 2005, líderes e as líderes nacionais e os embaixadores da paz se reuniram nos Estados Unidos para inaugurar a Federação para a Paz Universal, UPF. Ladies and gentlemen, the Universal Peace Federation is rising to meet the challenges of the 21st century, and with the wise, dedicated and courageous leadership of Father Moon, we are determined to overcome all obstacles and to change this world in order to bring about lasting peace. UPF é a ONU tipo Abel, capaz de superar as limitações da ONU que está acorrentada com os elos do egoísmo nacional. Servirá de modelo para o Santuário da Paz Mundial, que declarou a intenção de realizar um mundo de paz eterna através de uma rede internacional. 하나님의 영원한 창조 이상민, 평화 이상 세계 실현을 위해 가인격 기존 유엔의 갱신과 더불어 새로운 차원에서 평화 이상 세계 왕국의 기능을 발휘할 수 있는 천주적 차원의 아벨격 유엔의 위상이 바로 천주평화연합입니다. Depois do evento inaugural do ano passado, seguindo a turnê de 120 nações ao redor do mundo, foram realizadas várias conferências internacionais para promover e enraizar os ideais e a ideologia fundamental da UPF para o mundo. Este ano, começando pela Coreia, foi iniciada outra turnê de 120 nações no dia 25 de março. Indo além da Ásia, a mensagem de paz tem sido levada a todos os cantos do mundo, Europa, África, Oceania e América do Norte e do Sul, e está dando renascimento a todas as pessoas do mundo, como embaixadores do céu, os construtores de uma nova era. A Federação para a Paz Universal é uma organização internacional de paz que integra o fundamento de paz mundial deixado pelo reverendo e senhora Sun Myung Moon. As organizações e empresas internacionais, assumindo um propósito ativo em todas as esferas do mundo, estão servindo como instrumentos na construção de um mundo de paz baseado no amor verdadeiro. A espiritualidade se esforça para unir mente e corpo na formação de famílias felizes e nos movimentos da pureza e da família verdadeira. Um mundo ideal de paz, de coexistência, prosperidade e benefício mútuo. UPF, para o sonho se tornar realidade, sob o fundamento mundial do reverendo e senhora Sun Myung Moon.
A vontade de Deus de ter uma pátria sob um só Deus está sendo realizada na Terra através da cerimônia de bênção internacional e intercultural. A cerimônia de bênção teve início nos anos 60 e desde então tem dado nascimento a inumeráveis famílias abençoadas nos últimos 40 anos e está se enraizando como a cerimônia que gera a paz, transcendendo nacionalidade, cultura, raça e religião. A Federação Internacional, a ONU guiando o povo global na era global. O PF, que servirá como a ONU modelo, propõe e põe em prática esquemas revolucionários para a reforma da ONU e a realização da paz centralizadas nas 3 propostas de reformas organizacionais. Uma estrutura bicameral da ONU, a construção de parques de paz ao longo das fronteiras nacionais e o lançamento da polícia e da sociedade anônima do Reino da Paz, incluindo a ponte e o túnel do Estreito de Bering, conectando o povo global como um que poderia ser o maior projeto do século XXI. O movimento interreligioso está agora propiciando a participação de muitos líderes do mundo. Just as God laid the foundation for the Messiah through the prophecies of the Scripture and fulfilled them in Jesus Christ, so Satan has prepared the world through the ancient mystery religions for the coming of Antichrist. The Greek prefix anti holds 2 meanings. It means against, but it also means another or in the place of. Therefore, Antichrist is literally another Christ. Teilhard de Chardin, who is known as one of the most frequently quoted writers by leading New Age occultists, defines perhaps better than any the Antichrist prophesied throughout the New Age movement. Teilhard said, quote, "I believe that the Messiah whom we await, whom we all without any doubt await, is the universal Christ. That is to say, the Christ of evolution." Teilhard said, "A general convergence of religions upon a universal Christ who fundamentally satisfies them all. That seems to me the only possible conversion of the world, and the only form in which a religion of the future can be conceived." Teilhard's views have been warmly welcomed by Pope John Paul II, who praised the wonderful repercussions of his research and investigations. The Pope has furthered Teilhard's vision through the ecumenical movement. The Pope is the leader of an ecumenical movement like this world has never seen. He gathered 160 leaders of the world's 12 major religions there in Assisi. Who was there? Snake worshippers, literally. Some snake worshippers. Fire worshippers. Spiritists, animists, Muslims, Hindus, Buddhists, North American Indian witch doctors. They're painting feathers, fetishes, and rattles, walking to the microphone, to pray for peace. And he said, we're all praying to the same God. Our prayers are creating a spiritual energy, bringing about a new climate for peace. So there is an ecumenical movement. It won't just be the Catholics. I mean, you can see they're all joining the Catholic Church. The ecclesial head of the Church of England, the Archbishop of Canterbury, he says, we got to come back under the Pope. Robert Schuller says, what do we have to do to say to the shepherd, how do we come home, They're all talking about we've got to acknowledge the leadership of the Pope. So you have this ecumenical movement, and all of them will join under Rome. The ecumenical movement has compelled Pope John Paul II to put on the garments of paganism in more ways than one. The Pope kissed the Muslim Quran, a book that vehemently denies Jesus as the Son of God. He allowed his friend, the Dalai Lama, to replace the cross with a statue of Buddha on the altar of St. Peter's Church in Assisi, and for the Dalai Lama and his monks to perform their Buddhist worship there. The Pope even received the mark of Shiva on his forehead. Shiva is the Hindu god who is called the Lord of Death. Disturbing to some researchers is the fact that according to the Satanic Bible, Shiva is a synonym for Satan. Eu acredito que estejamos vivendo os dias mais significativos da história que o mundo já conheceu. A profecia bíblica está sendo realizada e a volta de Jesus Cristo está próxima. É hora de tomar uma decisão. É hora de reconhecer e aceitar quem é Deus e o que Ele fez. Nós estivemos falando sobre sinais e sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho segundo Lucas, quando virem as coisas começarem a acontecer, então
Olhem para cima e ergam suas cabeças, pois sua redenção está se aproximando. Ele não disse quando estiverem realizadas completas, mas quando começarem a acontecer, e é hora de olharmos para cima e erguer nossas cabeças. Se existe um tempo em que precisamos esperar o retorno de Jesus Cristo, esse tempo é agora. Eu acredito que estejamos mergulhando naquele período de tempo sobre o qual a Bíblia fala mais do que qualquer outro período da história, pelos seguintes motivos. Enquanto acontece o ressurgimento da Europa como um supercontinente, há um movimento em direção à religião global. E, ao mesmo tempo, há um movimento no sentido do governo global. Se olharmos cada um desses tópicos, não é só um deles. São todos eles que estão sendo colocados diante de nossos olhos de forma sem precedentes. A Bíblia é singular? Durante muitos anos de minha vida, eu adotei uma visão do mundo que era baseada em ideias humanistas. Mas um dia eu me dei conta de que o que a Bíblia tinha a falar, não apenas do passado, mas sobre o presente, o futuro, na verdade fazia sentido. E estava de acordo com as coisas que via, as provas observáveis. E eu descobri que a palavra de Deus é a verdade e que podemos confiar nela, podemos acreditar nela, podemos confiar em cada palavra. De todos os livros no mundo, a Bíblia é certamente o livro mais singular. É o único livro que ousa colocar toda a sua credibilidade no fato de que é capaz de dizer antecipadamente coisas que irão acontecer. Nenhum outro livro religioso ousaria fazer predições do futuro e então basear sua veracidade no acontecimento de tais predições. E, além disso, a Bíblia não faz apenas uma profecia, mas centenas delas. A grande descoberta de hoje é a descoberta de que esses 66 livros que chamamos de a Bíblia, embora tivessem sido escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos, descobrimos agora que eles formam um sistema integrado de mensagens. O que quero dizer é que descobrimos agora que cada número, cada nome de lugar, cada detalhe do texto estão lá através de uma cuidadosa construção e transcendem o próprio tempo. Existe esperança? Muitas pessoas encaram o livro do Apocalipse e a profecia bíblica como uma mensagem de tristeza e destruição. Mas a mensagem bíblica é uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, uma mensagem para nos voltarmos para Deus que criou o céu e a terra, afirmando que podemos ter um relacionamento com Ele que irá durar a eternidade. O Evangelho são as boas novas. A profecia se cumpre rapidamente. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Com missionários, livros, fitas, transmissões via satélite e internet, o evangelho tem se espalhado rapidamente pelo mundo. A mensagem da salvação nunca antes foi tão amplamente divulgada como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo, obviamente, nos últimos dias. O aumento da ciência, instabilidade global, declínio moral, um explosivo interesse pelo ocultismo, todos testificam o tempo do fim. Os sinais do fim estão claramente se cumprindo. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele crerão. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar.